E obediência ser aprendida. E hoje vamos abordar o subtema a medida da obediência à autoridade. A pergunta que podemos fazer inicialmente é: até que ponto eu devo obediência a uma autoridade delegada? O primeiro ponto que queremos ver dentro desse contexto é que a submissão é absoluta, mas a obediência é relativa. A submissão é absoluta, mas a obediência é relativa. Vamos entender isso melhor. A submissão é uma questão de atitude, enquanto que a obediência é uma questão de conduta. Em Atos 4, a partir do verso 1, nós temos um relato que nos ajuda a entender isto. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? É uma referência à cura de um homem que era aleijado dos pés, coxo dos pés. E os apóstolos, mais precisamente o apóstolo Pedro, o curou em nome do Senhor Jesus, mandando que ele se levantasse e andasse. Então, aquilo teve outros desdobramentos, e então, por isso que perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja.
Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nesse trecho, Pedro e João não tiveram um espírito rebelde. Eles não se levantaram contra aqueles que eram autoridades sobre eles, não contestaram a autoridade deles, não se opuseram à autoridade deles, mas simplesmente disseram em submissão a eles, mas a atitude deles era de submissão, mas, aliás, a atitude não, o espírito deles era de submissão, mas a atitude deles externa não era de submissão, porque eles não podiam obedecer aos homens em detrimento de uma ordem ou a uma ordem de Deus. Então, a obediência, eles se submeteram à autoridade daquelas pessoas, não negaram essa autoridade, mas disseram que eles não tinham condições de obedecer a eles, porque eles tinham alguém que era maior do que eles e que havia dado uma ordem à qual eles não podiam deixar de obedecer. Então, a obediência não pode ser absoluta em casos como esse. Algumas autoridades têm de ser obedecidas, outras não, especialmente em questões que atingem os fundamentos cristãos, tais como crer no Senhor. Ninguém pode impedir quem quer que seja de crer no Senhor. É algo muito pessoal, é algo muito íntimo e o Evangelho é pregado para que as pessoas creiam nele. Então não há autoridade que possa nos proibir de crer no Senhor Jesus. Embora isso seja feito em várias partes do mundo hoje, onde as pessoas obrigam alguns a crerem da maneira como eles creem, sob pena de morte. Então, em questões que atingem os fundamentos cristãos, tais como crer no Senhor, pregar o Evangelho e coisas semelhantes como as que nós vimos aqui agora, nós não podemos obedecer, mas não podemos ser rebeldes, ter um coração rebelde, ter uma atitude rebelde. Os filhos podem fazer sugestões aos pais, mas não devem ter uma atitude de insubmissão a eles. A submissão tem que ser absoluta. Em outras ocasiões, a incapacidade de obedecer pode ser submissão. Ou seja, quando você manifesta uma submissão, mas revela que você não tem condições de obedecer, sem que haja no coração atitude rebelde. Então, mesmo quando nós fazemos sugestões, deve haver em nosso coração uma atitude de submissão. Toda sugestão deve e pode ser feita desde que haja oportunidade. Mas isso não significa que nós devamos que essas sugestões têm que ser acatadas ou que, quando elas vêm a nós, tenhamos que acatá-las. Atos 15 é um bom exemplo de como a igreja se reúne para deliberar. Atos 1 é sobre a controvérsia de alguns judeus que teimavam em afirmar que aqueles que não eram judeus, os gentios que haviam se convertido ao Senhor, deviam se submeter à circuncisão e guardar a lei de Moisés. Então o texto diz: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos:
se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Eram cristãos recém-convertidos e eles criam que só podiam ser cristãos se tornassem antes judeus. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois, ou seja, Paulo e Barnabé e mais alguns, fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ele está se referindo àquilo que aconteceu e é narrado no capítulo 10, quando Cornélio teve uma visão e um anjo apareceu a ele e disse que ele procurasse Pedro. Porque anjo não prega o Evangelho, mas ele diz o que as pessoas podiam fazer, disse nesse caso o que ele devia fazer para ele ouvir a mensagem. E esse era um centurião romano, e ele buscou a Pedro onde ele estava. Pedro teve alguma dificuldade de atender teria dificuldade de atender esse pedido, mas ele teve uma visão onde Deus permitiu que baixasse do céu animais que normalmente os judeus não podiam comer por questões cerimoniais narradas na lei de Moisés, eram considerados imundos, mas Deus disse: olha, Pedro, pega, mata e come. E ele então estava lutando com isso, e Deus trabalhou nele até que o enviado da parte de Cornélio chegou, e ele então, por causa da visão e do entendimento que ele teve, ele foi à casa de Cornélio. Então é isso que ele está dizendo. Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. Pedro ainda estava pregando a palavra quando o Espírito de Deus veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Então ele chegou à conclusão: como é que nós podemos negar batismo nas águas para quem já foi batizado no Espírito? Então, e Deus, que conhece corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou,
passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra. Esse Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, é o Tiago irmão de Jesus, que já era líder na igreja em Jerusalém. Então, e toda a multidão, porque Tiago já tinha morrido, no capítulo 12 é narrado a morte de Tiago, por Herodes. Mas cremos, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo. O que está? Depois, 13. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouço o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordavam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocadas e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens, dentre eles enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta. Eu não vou ler a carta porque ela está aí, se você quiser depois você ler. A carta contém as decisões que eu acabei de relatar foram tomadas. Então os irmãos observem que houve debates, houve pessoas que pensavam de forma diferente, mas depois as coisas são estabelecidas e uma vez estabelecidas ninguém discute. Uma vez definidas, os demais acataram. Então, durante a reunião pode haver sugestões e debates, mas uma vez tomadas as decisões, todos devem reconhecê-las e submeter-se. O segundo ponto que queremos ver é a medida da obediência às autoridades delegadas propriamente. Se os pais não cristãos quiserem que seus filhos mintam, enganem ou roubem, ou pratiquem qualquer ato que contraria a palavra de Deus, os filhos devem manter uma atitude de submissão, mas não precisam necessariamente obedecer. O Atmani, no livro Autoridade Espiritual, ele ensina que se os pais proibirem os filhos de se reunirem com o povo de Deus, os filhos devem manter uma atitude de submissão, mas não precisam necessariamente obedecer. Bem, isso é perfeitamente compreensível no contexto oriental, de onde o Atmani vem, ele era chinês, e ele viveu num tempo em que viveu e hoje ainda vive. A China vive isso, e não apenas a China, mas muitos países onde se proíbe a fé, seja ela de qualquer natureza. Isso para não falar também de outros países que abraçam uma fé e não deixam que ninguém tenha a fé cristã, por exemplo. Mas, então, nestes países, as pessoas, quando há proibições, elas têm dois caminhos. Elas podem obedecer os pais
e vão abrir mão da sua fé, porque os pais proíbem eles de terem a fé deles, e vão proibi-los até de se reunirem com os outros irmãos. Então, o que os filhos devem fazer? Devem manter uma atitude de submissão aos pais, não devem ir contra os pais, mas o que eles vão fazer? Eu vou contar já uma história. Então, se os pais proíbem os filhos de se reunirem com o povo de Deus, os filhos devem manter uma atitude de submissão, mas não precisam necessariamente obedecer. Este é o ensino dele no contexto em que hoje nós vivemos em muitas partes do mundo. Depois eu vou dar o meu parecer sobre isso. A base bíblica para isso é porque é um mandamento que ordena que não deixemos de congregar-nos. Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós vivemos um tempo difícil, um tempo diferente, onde muitas pessoas, por razões justas, outras nem tanto, algumas pessoas estão bem acomodadas a essa situação de poderem participar do culto em casa, mesmo podendo estar aqui, porque vão no mercado, fazem tudo que tem que fazer, mas não vêm aqui. Bom, isso aí é coisa de cada um. Eu não posso dizer, olha, você tem que vir. Cada um que vem assume a sua responsabilidade. Estamos aqui pela fé e pela graça e a misericórdia de Deus. Confiados nele, tendo os cuidados que devemos. Eu estou me referindo à questão da pandemia, que todo mundo está cansado de saber. Mas a palavra de Deus é muito clara. Nós não devemos deixar de nos reunir. Jamais esses cultos em casa vão substituir a reunião na igreja. Nunca, de forma alguma. Porque a palavra de Deus é muito clara com isso, e isso não mudou. Mas entendemos o momento e não questionamos essa situação. Mas o texto diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Neste caso, como aconteceu com os apóstolos, ao serem proibidos de falar de Jesus pelo concílio dos judeus, o Sinédrio, eles continuaram a obedecer ao Senhor e, naturalmente, desobedeceram a ordem recebida do Sinédrio. Mas, diante do Sinédrio, mantiveram uma atitude de submissão, não discutiram, não gritaram, não protestaram, não argumentaram, simplesmente explicaram que não tinham condições de fazer aquilo. Mas apenas calma e mansamente discordaram. Assim devem fazer os filhos, especialmente nestas questões. É muito comum pais darem ordens aos filhos que eles não devem obedecer. Mentir, dizer, olha, eu não estou, diga que eu não estou, diga que eu saí, ou então aprovam ou incentivam atitudes de desonestidade. Isso eu entendo que seriam pais que não conhecem a Deus e por isso incentivam os filhos às práticas que muitos acham certas, mas não de acordo com a palavra de Deus. Então, os filhos jamais devem proferir uma palavra injuriosa, uma atitude de insubordinação para com aqueles que são autoridades sobre eles. Quem reconhece a autoridade vai reagir com delicadeza, com respeito, será absoluto em sua submissão, tanto no coração quanto em palavras. Não haverá sinais de rispidez ou rebeldia quando houver conflito entre a autoridade delegada, homens que representam a autoridade de Deus, e a autoridade direta, o próprio Deus. Prevalece a autoridade de Deus se esta autoridade de Deus é contrariada pela autoridade do homem, autoridade humana, delegada.
Então, a pessoa pode prestar submissão, mas não obediência à autoridade delegada quando uma contraria a outra. Isso pode ser resumido em 3 pontos. A obediência está relacionada com a conduta e é relativa. A submissão relaciona-se com a atitude do coração e é absoluta. Eu vou repetir, a obediência está relacionada com a conduta e é relativa. A submissão relaciona-se com a atitude do coração e é absoluta. Não pode haver mágoa, não pode haver ressentimento, não pode haver nenhuma atitude que demonstre rebeldia. E a gente vê isso claramente hoje, já falamos sobre isso, não vamos voltar aqui agora, mas é muito fácil você diagnosticar uma pessoa rebelde. Ela externa isso facilmente. E uma pessoa submissa não faz isso. A submissão é do coração. Quando a pessoa fala, ela já está externando o que está no coração. Segundo lugar, só Deus recebe obediência restrita sem medida. Qualquer pessoa abaixo de Deus só pode receber obediência restrita por essas questões que falamos. Se a autoridade delegada emitir uma ordem claramente contrária à ordem de Deus, deverá receber submissão, respeito, mas não obediência. Temos que nos submeter à pessoa que recebeu a autoridade delegada de Deus, mas devemos desobedecer à ordem que contraria a palavra de Deus. Eu não sei quantos aqui sabem que esta igreja foi organizada, a igreja não foi fundada. Quem fundou a igreja foi Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Mas ela foi organizada aqui em 1920. E quem a organizou foi um missionário chamado Salomão Ginsburg. E o pastor, que foi pastor da igreja aqui do Rocha, há muitos anos escreveu um livro chamado Um Judeu Errante no Brasil. E era a vida de Salomão Ginsburg. Ele era judeu, ele se converteu ao cristianismo e, por causa disso, foi deserdado dos pais, foi posto para fora e não foi mais reconhecido como filho legítimo naquela família. E ele escolheu seguir a Jesus. Perdeu a herança, perdeu o contato com a família, porque a família não aceitou mais. E se os irmãos acham que isso não acontece hoje, eu não sei em que nível isso pode acontecer, mas em muitos lugares essas coisas acontecem. Eu não vou citar aqui detalhes, porque não é conveniente isso hoje, tudo que você fala aqui. Então, é bom ter cuidado. Então, se seus pais querem que você frequente um lugar que um cristão prefere não ir, ainda que não envolva a questão do pecado, então a questão fica aberta. Você pode discutir a questão e fazer o que é o bom senso mandar. A submissão, repetimos, é absoluta, mas a obediência pode ser uma questão de consideração. Então você pode ir a um lugar que você não quer ir, não tem nenhum problema de ir lá do ponto de vista bíblico, você vai em consideração, porque os seus pais ou alguma pessoa pede e insiste que você vá e é conveniente que você vá em obediência, em submissão, melhor dizendo, e em consideração. Se os pais, então, o obrigarem a ir, vá. Se eles não insistirem, então não vá. Eu tenho para comigo que no contexto que nós vivemos, vamos supor que um pai impedisse o filho de vir à igreja porque ele não crê em Deus, ele é ateu, ou ele
Bom, quando o pai chega a fazer algo com o filho, no contexto nosso, brasileiro, eu creio que às vezes o filho está pisando na bola. Não tem um bom relacionamento com o pai, está aprontando, então o pai começa a colocar barreiras como meios de punição. Eu creio que um bom relacionamento do filho com o pai, se ele se converteu, ele deve dar um bom testemunho, deve ser melhor filho do que era. Se ele cometeu algum erro, ele deve pedir perdão ao pai, deve se arrepender e mudar de vida e mostrar isso na prática. E mesmo que o pai proíba, enquanto por algum tempo ele não vem, mas ele começa a mostrar as mudanças que Cristo fez na vida dele. E com certeza o pai vai liberar. Ele pode dizer, olha, para mim é muito importante, eu creio que você, meu pai, ou você, minha mãe, vocês têm visto o que tem acontecido comigo, eu não sou mais a mesma pessoa, eu preciso, e eu quero o consentimento. Olha, isso funciona melhor do que qualquer outra coisa. Pedro ensinou as mulheres que que eram casadas quando se converteram e o marido permaneceu incrédulo, que elas ganhassem o marido pelo procedimento delas, sem nenhuma palavra. 1 Pedro capítulo 3, eu acho que o princípio se aplica da mesma forma. Terceiro, exemplos na Bíblia do que estamos falando. As parteiras e os pais que Moisés desobedeceram ao decreto. As parteiras e os pais de Moisés desobedeceram ao decreto de Faraó, preservando a vida de Moisés. Êxodo 1:15 diz assim: o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifique se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas, dão à luz antes que a parteira chegue. Não sei se era verdade, mas... E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. A fé dos pais de Moisés foi destacada na Epístola aos Hebreus. Bom, no caso que eu acabei de ler, elas preferiram obedecer a Deus, e Deus as abençoou porque elas temeram mais a Deus do que o rei. Elas não desacataram o rei, não disseram nós não vamos fazer, nada disso. Hebreus 11:23 destaca a fé dos pais de Moisés, dizendo: pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino formoso, um menino bonito, diz a outra versão, e não temeram o decreto do rei. Eu duvido que um pai que veja um filho vai ter coragem de... Bom, se bem que hoje a gente vê essas coisas acontecendo aí, bom, não quero nem falar. Segundo, os 3 amigos de Daniel recusaram-se a adorar a imagem de ouro erigida pelo rei Nabucodonosor. Desobedeceram a ordem do rei, mas submeteram-se ao fogo do rei. Aqui nós vemos que quando você desobedece uma autoridade, você tem que estar pronto a sofrer as consequências. Eu falei do que organizou essa igreja, o missionário Salomão Ginsburg. Ele
sofreu as consequências, foi deserdado, foi literalmente expulso de casa, não pôde mais ter nenhum relacionamento com a sua família, nem ver mais a sua família. É uma consequência. Por quê? Porque ele escolheu Jesus. Então, quando nós fazemos opções, nós temos que estar pronto. Eu já contei aqui de casos de uma irmã e que foi no seu trabalho, foi dito, o patrão mandou que ela mentisse. Aquilo que muitas vezes faz, eu falei no início, olha, diga que eu não estou. Ela disse, eu não posso fazer isso. Eu sinto muito, mas eu não posso fazer isso. O patrão não disse nada para ela. Ela ligou para mim e perguntou, pastor, eu fiz a coisa certa? Eu falei, olha, se você tem consciência de que é isso que você quer, você vai correr o risco. Correu o risco de perder o emprego, mas você fez o certo de acordo com a palavra de Deus. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você não pode mentir. Mentir é pecado. E ela permaneceu naquela atitude. Os irmãos sabem o que aconteceu? Ela foi promovida no trabalho. Agora, tem casos que a pessoa é mandada embora. Eu já contei o caso aqui de uma irmã que se converteu. E antes ela tinha sido adúltera, tinha tido relacionamento com várias pessoas, e ela se converteu e perguntou para mim o que eu devo fazer. Eu falei, olha, eu não sei o que dizer para você, é uma resposta que eu não posso lhe dar, porque você tem que ver quais são as consequências. Ela disse, eu não consigo viver mais com esse tormento. Eu não consigo esconder do meu marido o que eu fiz. Então, isso foi uma evidência de que realmente ela tinha tido um encontro com Deus, de verdade. E eu falei, olha, eu não posso te dizer o que você vai fazer. Eu digo o que a Bíblia diz. Eu, no seu lugar, eu não conseguiria também continuar com essa mentira na minha vida. Eu não conseguiria viver uma vida dupla. E, aliás, não seria uma vida dupla, mas esconder o que aconteceu. Porque ela havia quebrado algo que ela havia prometido no que diz respeito à fidelidade. Enfim, ela quebrou uma aliança. E agora eu disse para ela, olha, se você for falar com o seu marido, você fala e eu vou estar orando. Agora saiba que pode mandar você embora de casa. O que vocês acham que aconteceu? Não deu outra, ele mandou ela embora de casa. E ela saiu de casa e teve que sair, saiu com os filhos, saiu com tudo e foi morar em outro lugar. Morar com a mãe que a acolheu nessa situação. É um risco? Mas as pessoas têm que estar dispostas. O segundo caso que nós temos aqui são os 3... Quantas horas são aí, Ana Bia? Tá. O segundo caso que nós temos são os 3 amigos de Daniel. Eles recusaram-se a adorar a imagem de ouro erigida pelo rei Nabucodonosor. Desobedeceram a ordem do rei, mas submeteram-se ao fogo do rei. O texto diz assim, então Nabucodonosor era o rei da Babilônia, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abdenego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei?
Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, aqui eu acho que, não sei, as coisas na nossa cultura têm uma conotação que às vezes nem sempre tem na cultura hebraica. Mas eu não soube avaliar isso. Mas eles disseram, se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as outras roupas, e foram jogados na fornalha ardente. O resultado você sabe. Deus os livrou, mas eles disseram que mesmo que Deus não os livrasse, eles não iam adorar outros deuses que não o Senhor. É uma escolha. Deus os livrou, mas se não os livrasse? Deus deixaria de ser Deus porque não os teria livrado? Não. Por alguma razão ele faria isso, mas ele fez. Ele fez para ser glorificado em todas as coisas, na vida deles, e para que Nabucodonosor finalmente chegasse lá. Hein? É Daniel 3, 13 a 21, viu? Ah, tá. É isso que a Bia está falando comigo. Não, mas essa aí já é outro. Aí já é outro. Eu tô no segundo, aqui já está no terceiro. Então é isso aí. Então, vamos para o terceiro. Da mesma forma, ignorando o decreto do rei, Daniel orou a Deus, mas submeteu-se ao julgamento do rei e foi lançado na cova dos leões. O caso de Daniel é um caso diferente, porque o rei não queria o mal de Daniel. O rei amava Daniel e o rei tinha uma consideração tremenda por Daniel. E movido por inveja, os que colegas de Daniel armaram para ele para que ele pudesse ser julgado na cova dos leões. Todo mundo sabe disso, eu espero que saiba. Isso é coisa que quem lê a Bíblia sabe. Então o texto diz que esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada.
E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Caiu numa cilada porque ele não sabia o que estavam armando para Daniel. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, ou seja, que ele estava proibido de buscar a Deus, ele voltou para casa, tinha assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava. E dava graças diante de Deus, como era seu costume. Ou seja, ele não parou de buscar a Deus. Então aqueles homens foram juntos à casa de Daniel, até a casa de Daniel, e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois de se apresentarem ao rei para falar a respeito do interdito real, perguntaram ao rei: não é verdade que o senhor assinou um interdito, ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao senhor, ao rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo, mas não tinha jeito, né? Porque ele tinha assinado. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Mas o rei não disse isso zombeteiramente, diz isso querendo que realmente isso acontecesse. Porque ele, como já disse, ele tinha uma consideração enorme por Daniel. E os irmãos sabem o que aconteceu? Não aconteceu nada com Daniel. Podia ter acontecido? Podia. Mas Daniel não deixou de buscar o Senhor. Eu fico pensando o que aconteceria hoje se alguém... Algum tempo atrás eu vi, e até acho que circulou aí na internet uma coisa já bem antiga, que conta a história de soldados que entraram numa igreja na Rússia, na época lá ainda há perseguição. Não tanto como já houve, mas ainda há. E entraram numa igreja e perguntaram assim: olha, quem crê em Jesus fica desse lado, quem não crê fica desse lado. E eles disseram algo semelhante, eu não lembro exatamente as palavras, mas era algo seguinte: porque nós queremos que ninguém que não crê no Senhor permaneça aqui, porque todo mundo de arma em punho assim. Então permaneçam só os cristãos. Os outros podem ir para casa. E quem foi para casa achou que estava se livrando, né, da situação, e de fato se livraram. Livraram não da morte, mas depois que saíram, eles falam: vocês têm certeza de que nenhum de vocês aqui vocês têm certeza de que realmente vocês creem em Jesus e estão prontos a morrer por Ele? E eles confessaram isso. Ele falou: então vamos festejar. Nós também somos cristãos. Então não aconteceu nada com aqueles, os outros foram embora. Nós queremos cultuar com gente realmente cristã. Agora eu fico pensando hoje, se acontecesse, será que nós teríamos, de que lado a gente ficaria? Cada um pode responder diante de Deus. 4º lugar, José, eu estou falando de José, marido de Maria. José fugiu para o Egito, levando consigo Jesus e Maria, evitando que a criança fosse morta pelo rei Herodes.
Em Mateus 7, 2:7, Herodes chamou os magos para uma reunião secreta, perguntou a eles sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Mas as intenções de Herodes eram de matar Jesus, porque ele se sentiu ameaçado no reino e a sua dinastia, né? O texto mais adiante diz no verso 12: e tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, porque eles não sabiam do que estava acontecendo, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino, a sua mãe, e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E Herodes mandou matar todas as crianças da região de Belém. Está no Evangelho de Mateus. Quinto lugar, e a gente chega no final. Contrariando a ordem do Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, Pedro pregou o Evangelho, mesmo depois de ter sido ameaçado por eles. O texto, e ele foi preso, ele e João foram presos. Trouxeram os apóstolos apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Não obstante, antes Pedro submeteu-se quando foi levado à prisão. Mas deixou muito claro: olha, nós não podemos fazer o que vocês pedem. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Hoje nós vamos até aqui, o assunto ainda não terminou. Nós vimos hoje que a submissão, em primeiro lugar, a submissão é absoluta, mas a obediência é relativa. Segundo, a medida da obediência às autoridades delegadas, até que ponto nós podemos obedecer. Terceiro, os exemplos que nós vimos na Bíblia, que já foram aqui mencionados. Eu queria que você orasse e pedisse a Deus um coração submisso, porque isso você e eu devemos ter, mesmo que por questões muito claras nas Escrituras nós não venhamos a obedecer, mas temos que ter uma atitude de submissão. E essa atitude do coração talvez seja a coisa mais difícil de se encontrar no ser humano. Porque normalmente quando dizem que você e eu não podemos fazer alguma coisa, a tendência é o sangue subir e a atitude, e a rebeldia que existe no ser humano se manifesta com muita evidência. Nós precisamos ser humildes de coração. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Senhor, nós te buscamos e nos humilhamos diante de ti, maravilhados com a tua palavra, maravilhados com os princípios da tua palavra. Não conhecemos nada semelhante à tua palavra. Não conhecemos nenhuma lei, nenhum mandamento humano
que sobrepuje a tua palavra. Dá-nos corações quebrantados, corações humildes, dóceis. Ajuda-nos a ser submissos de coração. E ajuda-nos a fazermos sempre a tua vontade. Aconteça o que acontecer. E que o Senhor nos dê graça para vivermos aquilo que professamos crer, ou seja, em Ti, em Teu Filho, no Teu Espírito, na Tua Palavra. Nós oramos pedindo que ao sair daqui saiamos em paz, seguros, cercados pelos Teus anjos e livres do mal. E que pela mesma graça nos tragas aqui outra vez, com o mesmo propósito. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.